Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura no Salmo 95. Leremos apenas 2 versículos. Salmo 95, verso 7 e verso 8. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Também quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 20 a 25. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Até aqui, irmãos, vos convido a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso e santo, eterno, precioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento de culto, Deus, estamos diante da Tua Santíssima Palavra e humildemente, Senhor, eu clamo a Ti, eu rogo a Ti, que perdoe minhas falhas e pecados. E também clamo e rogo a Ti, Deus, que somente o Seu Espírito fale através de mim, Deus. Que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não proceda do Senhor, que não seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. Que somente o Senhor fale ao Teu povo, Senhor, com a Tua autorização, que o Seu Espírito Santo fale através de mim. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o maravilhoso conselheiro, o conselheiro de Deus, que aconselha de forma maravilhosa o seu povo. Verdades espirituais que refletem consequências na vida das pessoas estão fartamente descritas e ensinadas nas Escrituras, e nós podemos perceber também no nosso dia a dia. Há no mundo, de fato, várias vozes, e eu gostaria de meditar com os irmãos, amada Igreja, um pouco sobre isso. Nós lemos no Salmo 95, que diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. Nós temos ouvido muitas vozes ultimamente. Nós temos ouvido vozes dos vídeos das redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Muitas vezes nós temos ouvido essas vozes. Nós temos ouvido as vozes da imprensa, dos jornalistas. Nós temos ouvido vozes de filmes, novelas.
Nós temos ouvido vozes de pessoas que nos falam, mas muitas vezes nós endurecemos o coração para a voz de Deus. Não há dúvidas que as vozes que existem no mundo e a voz do céu influenciam nossas vidas, pois todas fazem algum sentido em nossa mente, negativa ou positivamente. De alguma forma, essas vozes vão fazer algum sentido na nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus deu seus oráculos para os judeus, e eles guardaram, escreveram, e eles estão nas Escrituras. Mas não só as Escrituras são oráculos, outras coisas também são oráculos, e nos dão ideia e direção do que fazer. Filmes, novelas, músicas, o pensamento das pessoas. Hoje em dia, esses influencers que falam, que digitais aí, do YouTube e das redes sociais, essas pessoas são formadores de opinião. Hoje em dia, irmãos, existe algo chamado inteligência artificial. E eles fazem vídeos como se fossem acontecimentos verdadeiros, como se fossem pessoas mesmo falando algo, e na verdade aquilo é artificial, não é verdadeiro. E aquilo forma opinião na gente, aquilo nos faz crer em coisas. Hoje em dia, até pastores estão usando de inteligência artificial para pregar nos seus sermões, coisas artificiais muitas vezes. Então o que nós vemos é que existem muitas vozes no mundo, e a palavra de Deus diz: há um maravilhoso conselheiro, a saber, Cristo. E se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E ainda cita exemplo, como endureceram o coração aqueles que caíram no deserto. Então veja, existem muitas vozes que nós ouvimos cotidianamente. E eu quero meditar um pouco com os irmãos a respeito disso. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos observar algo aqui. A primeira voz que eu quero meditar com os irmãos é a voz do maligno. Veja aqui no episódio da tentação de Cristo no deserto. Nós vemos a voz do maligno. Veja o verso 3. Disse-lhe então o diabo. Quer dizer, o diabo se comunica. Ele fala. Ele tem seus oráculos. Ele tem seus filhos. João capítulo 8, verso 44, diz que aquelas pessoas que estavam falando com Cristo naquele momento eram filhos do diabo, porque representavam a mentira. O diabo é o pai da mentira. E Jesus chama aquelas pessoas de filhos do diabo. E esses filhos do diabo que estão ensinando as coisas próprias do diabo estão por aí, conversando conosco no nosso dia a dia. Nós vemos essas pessoas nas redes sociais. Nós podemos ter contato físico direto com essas pessoas. Podemos dar a mão a elas, podemos abraçá-las, sem saber que são filhos do diabo. E eles se comunicam conosco. E nós muitas vezes endurecemos o coração da voz de Deus, que para muitas pessoas parece algo antiquado. E estamos de peito aberto para ouvir o novo, a voz do diabo. Ora, o diabo também não é algo novo, irmãos. Não é algo recente. Na passagem aqui que nós estamos lendo, essa passagem que nós estamos lendo de Lucas 4, tem mais de 2000 anos. Então o diabo aqui, ele está se comunicando com Deus. É que algumas coisas são mais floridas e parecem ser tão boas. Mas, se ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos os nossos corações. Então veja que o diabo se comunica. Veja o verso 2. Ele faz promessas. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. E
o diabo então disse-lhe: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. E depois aqui no verso 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Vamos ver o verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, todas serão suas. Veja que além de ele se comunicar, ele faz promessas. Faz promessas. E nós ouvimos essas promessas. Parece que se nós formos para o caminho errado, parece que se nós endurecermos o coração para o que Deus fala, para que nós sigamos essa palavra que o diabo fala, parece que vai ter algo bom. Há uma promessa ali. Há uma promessa de felicidade. Há uma promessa de bem-estar. Há promessas de prosperidade. Há promessas de um final feliz dentro do que ele fala. Nós só não percebemos que é ele que está falando. Nós só esquecemos que ele é o pai da mentira. E é próprio dele mentir. Então a voz do maligno, o maligno se comunica, o maligno faz promessas, o maligno propõe o erro. Veja o verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Olha que astúcia. O diabo lhe propõe o erro usando a própria palavra de Deus muitas vezes. E os apóstolos, eles falam: cuidado com aqueles que de forma sutil induzem ao erro. E há quem já disse uma vez que o erro é mais simples que a verdade. Então é muito fácil. Mas Cristo, quando ele esteve aqui, ele disse: cuidado, porque o caminho da perdição é largo, e muitos são os que se perdem por ele. É muito fácil se perder, basta não fazer nada. Basta somente endurecer o coração para ouvir a voz de Deus e estar aberto para ouvir todas as outras vozes que tem no mundo, inclusive a voz do maligno. Mas a boa notícia aqui é que nós podemos resistir. Veja o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte. Veja que aqui não está relatada todas as tentações que Jesus sofreu, estão relatadas algumas, porque ele sofreu tentações de toda sorte, toda quer dizer toda. Tudo que você possa imaginar que um homem possa ser tentado. Olha aqui, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, o que Cristo fez aqui é o que Tiago nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aquela voz mansa, se você pegar um policial experiente, ele conhece o malfeitor só de bater o olho. Se tiver alguém passando, a pessoa pode não estar cometendo delito nenhum, mas ele sabe que aquela pessoa é um criminoso. Ele sabe. Ele não vai prender porque a pessoa não está fazendo nada. A pessoa não está fazendo nada. Mas ele bate o olho e ele sabe. Se você pegar um policial experiente, é assim que funciona. Por que um cristão experiente, ele não percebe a voz do maligno? E não percebe as conversas mansas e as atitudes floridas e as promessas que são feitas, e que ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado? Porque ele está endurecendo o coração para a voz de Deus e está aberto para outras vozes. É isso que acontece com a gente, irmãos. Por isso que a palavra sempre nos adverte nesse sentido, por amor, por cuidado de nós, não por censura a nós, por cuidado de nós. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ao certo, que é uma coisa só: todo bem procede de Deus. E há muitas formas do errado, muitas. Pode multiplicar isso aí por fatores elevados de números aí, de potências elevadas. Porque há uma forma, há um certo: todo bem procede de Deus.
E há muitas formas de cairmos no erro. E é por isso que o caminho é largo e fomos advertidos por isso. Cristo nos advertiu isso. Além da voz do maligno, existe no mundo também a voz dos inimigos humanos. Veja aqui em 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 10 e 11. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Os inimigos humanos, eles também se comunicam, eles ameaçam, eles impõem medo, eles impõem terror, e eles falam coisas que nem sempre eles podem garantir que vai acontecer. Mas o objetivo é nos trazer medo e temor, e nós começamos a acreditar nas ameaças dos inimigos humanos como se fosse uma regra de fé, porque estamos endurecendo o coração para Deus. Estamos endurecendo o coração para Deus e dando ouvidos aos nossos inimigos humanos. Aquelas palavras estão nos espantando. É como se aquilo fosse verdade absoluta, como se aquilo fosse acontecer. Começamos a deixar de crer na provisão, na proteção e nas promessas de Deus, e começamos a crer nas ameaças de um semelhante nosso, que se voltou contra nós. Então veja, voz dos inimigos humanos. No episódio de Davi e Golias, Golias usa o poder da comunicação, faz ameaças, usa palavras cortantes de desânimo e impõe o medo. Ele tira o ânimo das pessoas e o medo começa a florescer. E por que isso acontece? Porque endurecemos o nosso coração ao ouvir a voz de Deus. Nós estamos abertos para ouvir a voz daquelas pessoas tagarelas que fazem as suas ameaças. Sabe o que Davi falou para Golias? Você vem comigo com escudo, lança e espada. Eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Porque Deus não precisa de espada e lança para salvar, porque do Senhor é a guerra. Porque do Senhor é a guerra. E por que tememos? Porque endurecemos o coração ao ouvir falar a voz de Deus. E a voz do inimigo, ela toma uma amplitude muito grande na nossa vida. Também, além da voz do maligno e também a voz do inimigo humano, existe a voz dos amigos humanos. Veja aqui Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí alguém poderá dizer: não, mas aí está falando do ímpio, não está falando do meu amigo. Mas eu quero dizer que se teu amigo não está te aconselhando com as escrituras, ele pode estar agindo impiamente, mesmo de boa vontade. Ou seja, aquela pessoa que está, de certa forma, servindo como um oráculo para você, te dando direção, te dando conselhos, pode não ser um maravilhoso conselheiro, porque talvez você esteja endurecendo o teu coração para ouvir o maravilhoso conselheiro. Talvez seja mais doce aos teus olhos ouvir o teu amigo, mas o teu amigo, mesmo de boa intenção muitas vezes, mesmo que não seja por mal muitas vezes, mesmo desejando o teu bem muitas vezes, a ótica dele é apenas humana. Talvez ele não veja questões espirituais. Se ele não está te aconselhando de acordo com as escrituras, ele não está trazendo luz para a sua vida, está trazendo laço, está trazendo trevas, escuridão, propondo armadilhas sem querer. Vamos ver. A voz dos amigos humanos. Amigos humanos muitas vezes nos dão conselhos reprováveis, porque eles acreditam de todo o coração que aquilo está certo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui em Marcos, capítulo 4,
versos 11 a 13. Nós, como reformados, nós olhamos muito isso, né, no sentido quando estudamos a soteriologia. Mas e isso na prática, no nosso dia a dia? Pessoas que estão nessa escuridão que Cristo vai falar aqui. Olha só, verso 11. Ele, Jesus, né, lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Certo? Se você não endurecer o teu coração para a palavra de Deus, se hoje ouvir, não endureça o teu coração. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de palavras, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, está fechado o ouvido e os olhos espirituais dele. Então ele pode até gostar de você, ele é teu amigo, ele gosta de você, mas ele não vê a luz, porque os olhos espirituais dele estão fechados. Então ele vai te aconselhar com que a ótica dele vê, a experiência humana que ele tem, mas ele não tem a luz de Cristo, ele não tem um maravilhoso conselheiro. Ele vai tirar de nós a bem-aventurança do Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Então não é que quando se fala ímpio que aquela pessoa é mal, que ela te detesta, que ela vai te esquartejar, não é isso. Ela pode gostar de você com todo o coração, mas não tem luz. E está te aconselhando no erro, que eles mesmos andam no erro, porque quem anda nas trevas não tem luz. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, quanto mais aconselhar um outro. E nós temos luz, nós temos Cristo, nós temos a palavra de Deus. Como vamos seguir conselhos de quem tem os olhos espirituais fechados? Como pode ser isso? Se nós temos um maravilhoso conselheiro, por que ele é maravilhoso conselheiro? Por quê? Um desses nomes para Cristo. Por que terá um nome desse? Se ele não for um maravilhoso conselheiro, por que o nome dele é maravilhoso conselheiro? Entre seus nomes, como nós vemos lá na profecia de Isaías. Então nós deixamos de ouvir a voz do maravilhoso conselheiro para ouvirmos vozes de pessoas que estão tateando na escuridão, mesmo com o coração cheio de boa vontade com relação a gente, com relação a nós. E quando nós endurecemos de ouvir a voz de Deus, nós mesmos começamos a tatear nas trevas e aconselhamos pessoas nas próprias trevas que estamos. Começamos a aconselhar também as pessoas de acordo com a nossa vivência, com a ótica humana de coisas que vemos e percebemos e sentimos e experimentamos dessa vida visível, material aqui. E omitimos um maravilhoso conselheiro para nós e para elas, né? Então veja que de fato existem muitas vozes no mundo, a voz do maligno, a voz dos inimigos humanos, a voz dos amigos humanos, que nos ajudam, nos convidam muitas vezes a nos juntar a pessoas que chegam a zombar de Deus muitas vezes. Muitas vezes a zombaria de Deus no meio dessas pessoas, quebrando o terceiro mandamento sem sequer saber o que estão fazendo. Nem sabem, porque estão em trevas absolutas. E nós, que temos um maravilhoso conselheiro, vamos dar ouvidos a isso. Então, no texto que nós lemos, há algumas particularidades que nos trazem ensinos interessantes. Mas antes, eu quero falar que além da voz do maligno, além da voz dos inimigos humanos, além da voz dos amigos humanos, existe a voz da sociedade. Quero voltar lá no Evangelho de Lucas, caso você queira acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 38 e 39. Lucas 18, 38 e 39. Então clamou Jesus, filho de Davi. Então ele clamou. Aqui está falando do cego de Jericó. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, muitos que iam na frente eram discípulos de Cristo. E Cristo estava passando lá, e um cego, sabendo que Cristo estava passando lá,
reconhece quem é Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece quem é Cristo, certo? Mas qual foi a voz da sociedade para ele? Cala-te, não incomode o mestre. Cala-te, fica quieto. Mas esse aqui foi bem-aventurado porque ele não ouviu a voz da sociedade, porque ele viu que um maravilhoso conselheiro estava passando por lá. Ele conseguiu discernir, mesmo não tendo a visão humana, como nós temos física, a visão física, mesmo ele não tendo, ele teve o discernimento espiritual. E ele viu então que Cristo estava passando ali. E mesmo a sociedade o pressionando para que ele ficasse quieto. Pare de clamar a Cristo. Ainda assim ele continuou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conhecia a sua própria necessidade. Mas isso não era suficiente. Mas ele conhecia a sua própria necessidade. Mas o que fez diferença nele foi reconhecer quem é que estava ali. Que era Cristo, filho de Davi, que podia de fato ter misericórdia dele a ponto de trazer luz também para a sua vida física. E de fato Jesus o cura. Então, irmãos, no texto que nós lemos, há algumas particularidades que nos trazem ensinos. Um homem com poderes humanos que ouviu a voz que o comparou a Deus, ou seja, Herodes. O povo o chamava de Deus. E ele, quero voltar lá com os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos abordar aqui agora de forma mais breve, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, uma vez eu fiz um sermão sobre esse texto aqui de Herodes também, tá? Atos 12, versos 20 a 25, se você quiser deixar sua Bíblia aberta. Este homem, Herodes, o povo o chamava de Deus. Foi este que matou o primeiro apóstolo. Ele matou Tiago, irmão de João, matou Tiago, irmão de João, à espada, e prendeu Pedro. Até aquele fenômeno que acontece, que Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão, e a igreja está reunida numa casa orando, né? E Pedro então sabia que a igreja estava ali naquela casa, naquele local. Pedro, quando ele é liberto da prisão de forma sobrenatural por Deus, ele caminha para lá. Esse Herodes aí é um homem que ouviu a voz da sociedade, que o chamava de Deus. Olha só, ele ouviu e gostou daquilo. Aquilo foi doce aos seus ouvidos. Aquilo foi prazeroso para ele. Aquilo veio de encontro ao que ele mais queria. Porque ele era um homem que queria ter autoridade sobre todos, né? Então, nós vemos aí uma história que mostra o que está preparado para os inimigos da igreja e para aqueles que endurecem o coração para ouvir a voz de Deus e preferem ouvir as palavras doces da sociedade, do maligno, dos amigos, dos inimigos. E aqui, uma história que mostra isso. Veja versos 1 a 3 do capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu. Ou seja, ele estava se importando com o que as pessoas achavam dele, né? Então as pessoas vendo as atitudes dele, quando as pessoas aprovavam aquelas atitudes, ele continuava fazendo. Então as pessoas estavam aprovando as suas atitudes. Por isso que ele prosseguia no mal, porque ele ouvia aquilo, ele não ouvia a voz de Deus, ele ouvia a voz das pessoas, porque isso fazia bem para ele, ele se exaltava. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, tá? Irmãos, no livro de Provérbios tem um provérbio lá que é muito conhecido, 16, 18, que diz: o orgulho precede a calamidade e o coração se eleva antes da queda. Isso é uma grande verdade. Quer deixar alguém cego? Enche ele de orgulho, inflama o ego dele, ele vai ficar ceguinho. E o dia que você o contrariar, que você discordar dele por alguma coisa, ele vai se voltar contra você facilmente.
porque o ego dele está inflamado. Então ele tem que ser tratado como Herodes era aqui, como um Deus. Porque aí ele continua ali de forma satisfatória. Então, mas só que ele fica cego, porque ele endureceu o coração para o maravilhoso conselheiro, a voz de Deus. E ele está ouvindo muitas outras coisas, né? Então, Herodes obrigou as nações ao seu redor, olha só, se sentindo como um Deus. Ele obrigou as nações ao seu redor a implorar perdão. Isso é fato histórico. Isso é pela história que nós vemos, tá? Ele obrigou as nações ao seu redor a implorar perdão. Tentou subjugar essas cidades. Queria ser maior do que elas, tá? Isaías fala sobre Tiro, não vai dar tempo para a gente ler, versos 23 e 18. Tiro e Sidom, Herodes, ele queria que essas cidades, que os líderes dessas cidades, seus governadores, implorassem o perdão dele, né? Então Herodes quis exaltar-se sobre eles, e a forma que ele encontrou para fazer isso era uma política comercial que causava a fome nessas cidades. Como eu disse, isso é registro histórico. Esses detalhes sabemos por Joséfo, tá? Eu vou dar a fonte aqui, ó. Na obra de Joséfo, Antiguidades, no livro 19, dessa obra de Joséfo, que era um historiador, né? Ele registrava fatos, tá? Ele fala sobre Herodes. Então, o que Herodes fez? Ele descreve, ele fez alguns cortes, sitiou Tiro e Sidom, e os alimentos não podiam chegar lá. Então isso obrigava os governantes de Tiro e Sidom a pedir alimentos para eles na Judéia, certo? Porque senão a sua população ia ficar subnutrida. E ele exigia, cada vez que esses governantes entravam numa questão comercial com ele, não só altas taxas de importação, vamos dizer assim, mas ele exigia que pedissem perdão e o tratassem como Deus, para que eles pudessem alimentar as suas nações, tá? Veja aqui o verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. O próprio Joséfo, nessa obra que eu mencionei, tá? Antiguidades, no livro 19, ele descreve que essas vestes de Herodes eram vestes bordadas com ouro. Quem está falando isso é Joséfo, o historiador. Eram vestes bordadas com ouro, nas quais, quando os raios de sol iluminavam, brilhavam muito forte, né? Essa foi a causa que levou aqueles cortesões, as pessoas que estavam lá, a chamá-lo de Deus. Porque ele colocou essa vestimenta, né, que fazia ele brilhar, e ele então se impondo ali, se exaltando sobre as pessoas, foi fazer um discurso. Nesse mesmo período aí que ele matou Tiago e prendeu Pedro, que ele estava perseguindo a igreja, fazendo seu discurso ali, as pessoas começaram a chamá-lo de Deus, tá? Joséfo também diz que ele foi subitamente ferido, tá? Vamos ver aqui, ó, vamos ler do 21 ao 23, para ficar mais claro das escrituras. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Agora veja que Joséfo registrou sobre isso, que no verso 23 diz que um anjo de Deus, né, o feriu, tá? Então, Joséfo diz que ele foi subitamente ferido e que teria dito: eis-me, a quem você chama de Deus, eu sou obrigado a terminar a minha vida mais miserável. Ou seja, parece que foi ele já estava com uma doença que ele não sabia, e ele sentiu fortes dores abdominais e caiu no chão e começou a ser devorado por eu não sei, como é que se chama aqueles vermes que ficam dentro? Tem uma ciência. A ciência explica isso, né? E ele expirou lá e acabou morrendo. Então isso mostra que Herodes admitiu que seu orgulho
se exaltando como um Deus, lhe foi fatal. Mas, no final da sua vida, teve que reconhecer a sua miséria. O anjo era um ministro da graça de Deus no livramento de Pedro da prisão. Agora executava a vingança de Deus contra Herodes, fazendo assim justiça a Tiago, a Pedro e à igreja perseguida. Tá? Então, assim nós vemos que há muitas vozes que nos soam aos ouvidos. Eu abreviei um pouquinho por causa do tempo, irmãos. Duas vozes importantes que, ao optarmos por uma delas, determinará como chegaremos ao fim da nossa existência temporal. Resumindo, todas as vozes. Herodes aqui ouviu a voz da sociedade, né? Mas nós vimos aqui a voz do maligno, a voz dos inimigos, a voz dos amigos, né? E a voz da sociedade. Resumindo isso, existem duas vozes que, se nós ouvirmos uma ou outra, vai determinar o nosso futuro. A primeira voz que eu quero mostrar para os irmãos é a voz da transgressão. Salmo 36, verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O que acontece aqui? Ele endureceu o coração para a voz de Deus. E há no coração dele a voz da transgressão. Então ele acha que ele está seguro. Ele acha que ele está seguro na voz da transgressão. Que nunca vai ser descoberto, nunca vai ser detestado aqui. Ele não consegue ver o futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E ele fechou o coração para a voz de Deus. Então ele não é mais alertado. É como aconteceu com Saul. Deus parou de responder a Saul. Deus simplesmente não falou mais com Saul. Saul chegou ao ponto de ter que procurar uma médium para querer buscar informações, porque ele estava totalmente temeroso. E aquilo acabou o levando à morte. Tá? A primeira voz, são duas vozes então, resumindo, que nós podemos ouvir. Deus não nos proíbe de ouvir essas vozes. Quer dizer, Ele nos orienta a não ouvir e nos diz as consequências de ouvir cada uma. Mas nós não somos robozinhos, né? Se a gente se inclinar para ouvir a voz da transgressão, tá? Então ele ouve a voz da transgressão e se sente seguro. A outra voz é a voz de Deus. Quero ler com os irmãos aqui, Êxodo, capítulo 15, verso 26 primeiro. Êxodo, capítulo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja que Deus está falando que nenhuma enfermidade, que o povo nunca vai ficar doente, não é isso que ele está falando. Ele está falando que aquelas pragas, aquelas consequências da obstinação e da opressão de Faraó e dos egípcios, que Deus usou para oprimi-los também, para libertar o povo, que Deus vingou o povo com aquelas pragas, nenhuma delas virá, se nós ouvirmos a voz de Deus, né? E no capítulo 23 aqui de Êxodo, versos 20 e 21, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Note que esse anjo é Cristo. Eis que vos envio um anjo adiante, e ele te levará. Ouve a ele. É um maravilhoso conselheiro. Ouve a ele. E ele te guardará, e ele te ensinará,
e Ele te levará seguro, mas não se rebele contra Ele. Não se rebele contra Ele, porque se rebelar contra Ele, não haverá perdão. Mas, se você recusar o único Salvador, se você se rebelar contra o teu único Salvador, você vai ficar na sensação da segurança que nem a voz da transgressão. Acha que vai ficar ali, né? Então, irmãos, de fato, muitas vozes nos soam, e essas duas vozes, elas vão determinar o nosso futuro. Voz da transgressão ou voz de Deus? E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, conforme lemos lá, Salmo 95, versos 7 e 8, e também o autor aos Hebreus, ele repete essa frase. Que possamos, pela misericórdia de Deus, ouvirmos a voz de Deus. Porque para todos nós é muito mais fácil ouvir outras vozes. Mas nós temos, pela misericórdia dele, um maravilhoso conselheiro. E aí consiste a nossa salvação. Não só deste mundo tenebroso, mas contra o nosso próprio pecado que nos condenará. A não ser que tenhamos de fato um Salvador.